igreja! Olá, querido irmão, querida irmã, ou a você que tem assistido e acompanhado esses estudos, meu muito obrigada, receba aí meu carinho, espero que você esteja gostando desses ensinos e pela graça de Deus, nós vamos continuar até quando Ele nos permitir assim fazermos. Queridos, já chegamos então no nosso 6º vídeo e hoje eu quero falar de um tema muito polêmico e eu já oro para que o Espírito Santo esteja jogando luz na sua mente, clareando toda a explicação e entendimento. Nós vamos falar sobre a impecabilidade de Cristo, sobre a tentabilidade de Jesus Cristo. E eu começo pedindo ao meu amigo aqui, Alex, que ele coloque para a gente Hebreus 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, verso 15. Queridos, eu gostaria de começar chamando a sua atenção para um fato. Hebreus vai nos falar que em todas as coisas Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Repare que ele não fala, o autor de Hebreus não fala que ele foi tentado em algumas coisas, mas fala que em todas as coisas ele foi tentado, mas em nenhuma delas ele pecou. Então nós já vemos aí esse ensino da impecabilidade. Se nós tivéssemos apenas aqui o livro de Hebreus, nós já saberíamos que Jesus não pecou. E da mesma forma, se tivéssemos apenas esse livro, nós saberíamos que Jesus foi tentado e foi tentado à nossa semelhança. Queridos, então talvez surja uma pergunta no seu coração. Pastora, mas se Jesus não pecou, ele era realmente humano? Queridos, eu não me lembro agora em qual dos vídeos, mas teve um vídeo que eu expliquei para você a questão da condição da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados sem pecado. Ou seja, a condição normal da nossa, quando Deus criou o ser humano, foi a condição sem pecado. Então, o fato de Jesus não ter pecado não nega a sua humanidade. Foi depois da queda, foi depois da criação, depois que Adão e Eva foram criados, é que através da queda eles pecaram, E o pecado então entrou no mundo. Então, hoje essa condição nossa, pecaminosa, ela vem com a queda, ela vem após o pecado. Ela não veio com a criação, mas ela veio depois da criação. Então, partindo desse conceito de que hoje nós estamos num estado anormal para o qual eu e você fomos criados, eu queria trazer alguns versículos aqui na Bíblia que mostram pra gente que Jesus não pecou. Ele não pecou. Então Hebreus vai falar, Coríntios vai falar, 1 Pedro vai falar, 1 João vai falar e muitos outros exemplos vão mostrar pra gente que Jesus não pecou. Alex, coloca para mim, por favor, Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26. Olha só. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Olha o que o autor de Hebreus está chamando Jesus: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Vamos ver mais um? 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. As escrituras são muito claras ao dizer que Jesus não pecou. Vamos ver 1 Pedro 1, 19. 1 Pedro 1, 19. Pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mancha e sem defeito. Não havia mácula, querido, não havia pecado.
1 João 3:5. 1 João 3:5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele o que? Não há pecado. Queridos, eu poderia usar esse vídeo e muito mais vídeos para mostrar para você várias partes, várias passagens da Bíblia que diz que Jesus não pecou, mas que ele era o Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado. Então, eu quero também trazer uma outra declaração de Jesus que vai trazer esse entendimento para a gente. Sabe aquela parte no Evangelho de João que Jesus vira e fala assim: eu sou a luz do mundo? Aquela parte quando Jesus diz, queridos, eu sou a luz do mundo, essa declaração, por meio dessa declaração, Jesus estava dizendo que ele era digno, que ele era puro. Porque luz significa pureza moral, significa fidedignidade. Então, a fazer essa declaração, Jesus estava falando: eu sou a fonte da verdade, eu sou a fonte da pureza moral, eu sou a fonte de santidade do mundo. Tá, você está ouvindo aí essa explicação, mas agora você pensa: tá bom, pastor, eu já entendi que Jesus não pecou e que o fato dele não ter pecado não nega a sua humanidade. Mas então eu tenho uma outra pergunta, pastor. Será que realmente as tentações de Jesus foram reais? Porque ele não pecou, todo ser humano peca. Será que as tentações de Jesus foram reais? Queridos, eu respondo para você com toda certeza: sim, as tentações que Jesus passou foram reais. Em tudo, querido, eu vou pedir para o Alex colocar para a gente Hebreus 15, perdão. Por quê, queridos? Porque ele passou por todas as tentações que nós passamos, hoje nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele sofreu, ele foi tentado naquilo que nós sofremos e somos tentados. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E aí, queridos, eu levo você a entender o seguinte: a intenção de Satanás, e eu coloco esse tópico aqui, né? Sim, a tentação foi real, mas qual era a intenção de Satanás ao fazer com que Jesus pecasse? A intenção de Satanás era justamente tentar fazer com que Jesus usasse dos seus poderes divinos para vencer a tentação. Porque, queridos, é muito mais fácil seguir um caminho de poder do que um caminho de obediência. Mas Jesus, ele tinha um caminho de obediência, um caminho de sofrimento que foi planejado pelo Pai para que ele trilhasse. Então é por esse caminho de obediência e sofrimento que Jesus caminhava. E se Satanás conseguisse fazer com que Jesus, ao invés de vencer as tentações no poder humano, vencesse com poderes divinos, então nós falaríamos que Jesus, se tivesse usado poderes divinos, ele não teria vencido as tentações como humano. Ou seja, se Jesus não venceu as tentações como humano, logo a vitória sobre as tentações que ele teve seria uma fraude. Era isso que Satanás estava tentando fazer, com que Jesus fosse para o caminho da fama, para o caminho do holofote, porque ao tentar Jesus a fazer com que ele transformasse, vencesse uma necessidade sua, como por exemplo, ele estava com fome depois de jejuar 40 dias, então Satanás fala para ele transformar o quê? A pedra em pão. Jesus, você é filho de Deus, transforma, usa de poder humano para vencer essa necessidade. Mas Jesus não faz, porque Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu todas as coisas com poder humano. Ele não poderia usar de poder divino, para que então a sua vitória não fosse considerada uma fraude. Foi como o homem que Jesus venceu todas as coisas. Alex, coloca para mim, fazendo favor, aquela parte da tentação de Jesus no deserto. Está em Lucas 4,
a partir do verso 1. Lucas 4, a partir do verso 1. Queridos, olha aqui como é que Satanás vai chegar e vai tentar Jesus. Então, realmente houve a tentação. E foi o próprio Espírito Santo que guiou Jesus até o deserto. Vamos ver? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Pronto. E aí você precisa entender que por mais que Deus, querido, Ele permita que a gente passe pelas tentações, Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o inimigo, é o diabo. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Então fala que Jesus foi tentado. Ele não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. É aquela parte que nós vemos que o corpo físico chega numa limitação. O diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. Mas Jesus não cede a essa tentação física. Ele estava com fome, era 40 dias sem comida, mas ele não cede à tentação de se mostrar divino, transformando aquela pedra em pão. Mas ele vence com o poder humano e não com o divino. Vence na palavra. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou um lugar e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo. E diz: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Querido, isso aqui é muito simples de explicar. Foi dado para Adão e Eva toda a autoridade, todo o domínio lá no Éden. Mas quando eles foram vencidos por Satanás, esse domínio e essa autoridade passaram para Satanás. Agora era preciso que um homem viesse, que um homem derrotasse Satanás para recuperar toda essa autoridade e o domínio sobre todas as coisas e nos entregasse isso novamente. Aqui nós vemos, querido, Satanás tentando desviar Jesus do caminho de obediência ao Pai. Porque se ele aqui adorasse a Satanás e não a Deus, aqui Satanás daria a ele os reinos desse mundo. Mas por que Jesus precisaria dos reinos desse mundo se ele já é dono de todos os reinos desse mundo? Se ele já é o criador de todas as coisas? Jesus não precisaria adorá-lo para receber nada, porque tudo já é dele. Outra coisa, então, se você adorar, tudo será seu. Já falamos isso. Jesus não sucumbe, ele não adora Satanás. Está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. E assim Jesus continuou 100% obediente ao seu Pai. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: a ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardar. Queridos, você sabe que Jesus não fez isso. Jesus não se jogou dali de cima. Como Jesus também não desceu da cruz quando o povo começou a rir dele. Jesus poderia ter se manifestado como Deus em várias situações, mas ele não fez. Ele resistiu, ele guardou o seu coração. Ele resistiu a prosseguir num caminho mais fácil. Mas Jesus decidiu firmemente, queridos, prosseguir num caminho duro. Pastora, que caminho duro? Num caminho de obediência, num caminho de sofrimento, num caminho que levaria 3 anos de ministério, de ensino árduo, de testemunho, de pregação, de manifestação de poder de Deus. E principalmente, querido, de testemunho, porque através da sua vida de testemunho, ele glorificou a Deus e nos deixou um exemplo para fazermos igual. Ou seja, ele escolheu esse caminho, querido, mais duro, ao invés de seguir um caminho mais fácil, porque através desse caminho, ele glorificou a Deus. E aí eu quero terminar para você com uma conclusão. Todas as tentações de Jesus foram reais. Isso é claro porque está aqui nas Escrituras, todas foram reais. Mas ele, queridos, enfrentou cada uma delas apenas com a sua natureza humana. E aí eu digo para você, Adão falhou em obedecer. O povo de Israel falhou em obedecer. Eu e você falhamos
em obedecer a Deus. Mas Jesus, ele que obedeceu ao Pai, ele obedeceu a Deus em todas as coisas, e por isso ele pode ser o meu e o seu representante. Por isso, queridos, ele obedeceu no meu e no seu lugar, para que se tornasse o nosso representante. E hoje eu creio que quando ele olha para tantos salvos, para tantos filhos, para tantas filhas, ele vê que o fruto do penoso trabalho dele não foi em vão. Então guarde isso no seu coração. Nós temos um Jesus e ele é o nosso exemplo de obediência em toda e qualquer circunstância. Resista, querido, à tentação, porque se ele conseguiu, nós também, com a ajuda do Espírito Santo, podemos conseguir. Deus te abençoe.